Deus, não vem de obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Amém? Você pode adorar ao Senhor nessa noite? Aleluia. Senhor, te agradecemos, te bendizemos pela tua poderosa palavra. Pai, fala conosco a tua palavra, ensina-nos, edifica-nos, que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Quem pode dizer amém? Amém. Toma teu assento adorando ao Senhor dos exércitos, aquele que vive e reina hoje e para todo o sempre. Queridos, nós queremos expor esse texto da carta aos Efésios, no capítulo 2. Nós conhecemos o apóstolo Paulo de outras pregações, de outras cartas, de outras epístolas, do seu grande encontro com Cristo no capítulo 9 de Atos. Nós sabemos que ele é um referencial, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. E nós, como bons ouvintes da palavra de Deus e praticantes, nós nos deparamos com vários textos lindos da Bíblia Sagrada. E esse capítulo 2 é um capítulo que é uma veia, é um cerne, é um divisor de águas, o capítulo 2 da carta aos Efésios. Paulo escreve essa carta, e essa carta é muito popular na cidade de Éfeso. Veja que esta cidade era um centro comercial. Ela ficava, como era uma cidade portueira, ela ficava ao redor o rio ficava ao redor dela. Várias embarcações chegavam ali. Éfeso ficava num local estratégico. E como isso acontece, aquela cidade de Éfeso era uma cidade muito movimentada, muito populosa, uma cidade que muitas pessoas vinham para conhecer, porque dentro da cidade existia um templo enorme à deusa Diana ou Artemis, e essa deusa era muito cultuada, muito louvada, e muitas pessoas iam ali em Éfeso e prestavam-lhe culto. Paulo escreve essa carta, que virou viral dentro da localidade de Éfeso. E quando Paulo escreve essa carta, ele começa no capítulo 1 dizendo que nós fomos abençoados em Cristo Jesus e nas regiões celestiais. Quando ele pula para o capítulo 2, ele começa a fazer uma divisão linda, começa a mostrar algo maravilhoso que Cristo fez por nós. E eu quero ler com vocês essa carta, o capítulo 2, o verso 1, quem puder ler comigo, leia. Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ou em Efésio, ele vai deixar bem claro para os irmãos: vocês estavam mortos. E eu quero que você entenda que essa morte não era uma morte física, era uma morte espiritual. Os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, os irmãos que estavam desde a criação do Éden, desde o momento em que Adão decidiu comer daquele fruto, e a sua descendência, ele cai, e a sua descendência cai com ele. Agora, a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Os pecados fizeram separação entre o homem e Deus. E agora estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. E ele começa dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões. Era tipo ele dando vida no momento em que outrora estávamos mortos. Veja que o cerne desse texto é dizer que Deus deu vida quando o povo estava morto, e todos aqueles que vieram posterior a Adão estavam mortos nos seus delitos e pecados, estavam mortos nas suas transgressões, estavam afundados nela. Sabe, queridos, nós temos de Deus uma palavra dizendo que Ele nos deu vida quando estávamos mortos, e essa morte espiritual, quando Ele nos deu vida, ainda quando estávamos mortos, Ele decide mostrar na sua misericórdia como Ele é um Deus maravilhoso. Entenda que morto na sua transgressão, enfincado no seu pecado, se você parar para analisar a sua vida
isso. Cada vez mais nós estávamos andando enfincados dentro do pecado. Um abismo ia chamando outro abismo. Estávamos mortos e agora esse morto está separado de Deus Pai, está separado da sua presença, está separado da sua santidade. Mas a Bíblia Sagrada diz no verso 2, leia comigo: nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Paulo disse: irmãos, vocês estavam mortos, vocês estavam distantes, separados de Cristo, separados de Deus, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo. Era quanto mais andávamos, mais nos afundávamos em pecado. Quanto mais estávamos andando, agindo, nós estávamos nos enfiando mais dentro do pecado. O andar é contínuo, é andar, é viver. As paixões, aquelas atitudes, as palavras, elas só falavam de pecado, só agradavam a carne, só enfincava e andava cada vez mais dentro do pecado. Quando isso acontece, nós entendemos e olhamos para esse mundo que acha prazer nas coisas fúteis da vida, que acham prazer em ter várias mulheres, em ter vários homens, acham prazer em encher a cara e ficar bêbados, jogados na bolsa de uma lama, acham bom e acham prazerosos fazer tudo aquilo que a carne manda. E você hoje vivo, você identifica uma pessoa dessa como uma pessoa morta espiritualmente, que está separada de Deus. E quanto mais separada de Deus ela está, mais ela anda nos seus delitos e pecados. Quanto mais distante de Deus ela está, mais ela continua se enfincando dentro dos seus delitos e pecados. Começa com uma coisa pequena, daqui a pouco vai andando e cometendo mais, vai caminhando e cometendo mais, ao nível de chegar no momento em que ela está tão distante de Deus que não consegue nem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é pregada e muitas vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Mas o importante é, mesmo nesse estado caído, nesse estado deplorável espiritualmente, a Bíblia diz: e Ele nos deu vida, estando nós mortos. Versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Primeiro, Paulo se refere aos irmãos em Éfeso e diz: vocês estavam mortos, Ele nos deu vida. E aqui no verso 3 ele disse: entre os quais todos nós. Agora ele engloba toda a humanidade. Todos nós estávamos mortos. Isso é muito compatível com a Bíblia, porque Paulo aos Romanos, ele vai dizer ele vai especificar, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos caíram em lamaçal de pecado. Não há um justo sequer. Todos pecaram. E como todos pecam, Paulo vai trazer essa responsabilidade e dizer: entre os quais todos nós também andávamos seguindo os desejos carnais. Veja que Paulo está dizendo: queridos, quando nós estávamos mortos, nós andávamos, aprofundávamos, continuávamos correndo, caminhando, galgando, conquistando através dos nossos desejos carnais. O desejo carnal, ou a carne aqui, é uma expressão para a natureza, a velha natureza, que é responsabilidade, ou melhor dizendo, que é herança de Adão. Quando Adão cai, então a humanidade toda caiu com ele. Paulo, quando usa essa terminologia de carne, ele está fazendo referência a esse contexto, a esse acontecimento. Todos caíram. Ele disse: entre os quais todos nós também andávamos seguindo os desejos carnais. Os desejos carnais não vai fazer você andar para agradar a Deus. Os desejos carnais não vai fazer você andar para glorificar a Deus. Ele vai fazer você andar para você
puxado, sugado para o pecado. As paixões carnais nunca vão te levar a glorificar a Deus. Elas só vão te levar a exigir, a fazer o desejo que ela quer. Ela vai entrar em conflito com a natureza de Cristo, porque a carne só vai puxar para o que é ruim. Espiritual que o homem caído depois de Adão está morto, caído, sem poder alcançar mais a Deus, sem poder tocar mais na sua presença, sem poder sentir a sua presença maravilhosa, porque está morto nos seus delitos e pecados, andando para fazer a vontade da carne, andando para fazer a vontade dos seus próprios desejos. E o texto continua: da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Veja, esse texto se completa quando você lê o Salmo de número 51, quando você vê Davi dizendo: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Nesse texto você entende que a sua mãe nasceu em pecado, que ela te gerou nesse mesmo pecado, esse pecado que é trazido desde Adão até o último nascimento, até a última pessoa que nasce. Quando vai nascendo em pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós éramos por natureza, nascemos pecadores, nascemos destinados à morte, já nascemos morrendo. Quando nós nascemos, já estamos caminhando para o inferno, já estamos caminhando para a morte. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele entra, Ele invade, Ele não deixa que todos se percam. Ele invadiu a minha vida, a sua vida, para te salvar, mesmo você sem merecer, mesmo você sem fazer nada, porque o morto espiritualmente nada pode fazer, mas Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele pode fazer todas as coisas acontecerem, e você é o resultado da sua palavra. Aleluia. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais, nascemos em pecado. Verso 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Veja que texto tão interessante. Nós vemos até agora o estado espiritual do homem pós-queda: morto, caído, andando segundo os desejos carnais, andando para agradar a sua carne, seu desejo, sua mente, o que bate na mente faz. Nós chegamos no verso 4, ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Veja que você não merece salvação de maneira alguma. Nem um homem, nem uma mulher, por melhor que seja, merece ser salvo. Nós somos salvos graças a Deus, simplesmente pela misericórdia dele. Ele decidiu ter misericórdia. Ele decidiu colocar você no coração, a olhar para você naquela situação deplorável, naquela situação amoral, naquela situação de distância dele, naquela situação de queda, olhar para você morto espiritualmente, olhar para a tua condição espiritual e moral, e ver para aquela atitude sua, e você está morto, não
misericórdia e vem ao nosso encontro. Ele vem nos escolher. E a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele quem nos escolheu e nos deu vida. Sabe por quê? Porque o morto escolhe o quê? Nada. Continua morto, continua distante, continua separado. Mas aí Deus vê a condição moral da sua criatura, vê a condição espiritual da sua criatura e vai trazer de volta. E vai lá e diz: eu amo ele, eu amo ela, eu vou usar a minha misericórdia para quem eu quiser ter misericórdia, eu vou salvar quem eu quiser salvar. E vai lá e salva você. Vai ao teu encontro, te encontra você morto, encontra você sem respirar espiritualmente. Você está entendendo, meu irmão? Por que nós não podemos mais andar da mesma forma que andávamos antes? Por que nós precisamos estar fazendo a vontade do Pai? Porque outrora nós estávamos mortos, mas agora a graça, a misericórdia de Deus, ela entrou abundantemente na minha vida e me resgatou do lamaçal de pecado. Eu tenho entendendo aqui para glorificar a Deus. Estando nós ainda, verso 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O status muda. O status agora é outro. Passamos da morte para a novidade de vida. Uma vida espiritual diferente daquela que tínhamos outrora. Uma vida espiritual totalmente oposta daquela que tínhamos antes. Estando nós mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Isso engloba com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tem alguma nova criatura aqui nessa noite entendendo para adorar ao Senhor? Quando nós estávamos naquele estado deplorável, distante, longe da sua graça, longe da sua presença, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos estão distantes. Versículo 5 chega dizendo: estando nós ainda mortos em nossos pecados, quer dizer, enfincados, aglomerados, enxertados nos nossos pecados, vivendo para agradar a nossa carne, vivendo para agradar o nosso desejo carnal. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Cristo vem para nos dar a vida e encontra-nos mortos. É uma cena incrível. Imagine você dentro de um caixão, morto, distante, engessado, engessada, sem poder falar, sem poder clamar, sem poder louvar, sem poder orar, sem poder pedir por misericórdia, porque está morto na condição espiritual. A Bíblia diz que Deus vê aquela cena da sua criação morta e disse: eu vou lá, eu vou dar vida. Eu vou dar vida. E chega lá e encontra aquela pessoa em cima daquele caixão, imóvel, engessado. E a Bíblia diz: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Da mesma forma que Cristo tem vida, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura. Em Cristo podemos adorar ao nome dEle. Em Cristo podemos andar para a glória do seu nome. Em Cristo nós andamos hoje, não de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com a vontade dEle. Não estando em estado de declaração, mas agora, estando em Cristo, somos nova criatura. Pela graça sois salvos. Ele já começa a introduzir a sua mensagem. O status vai mudando até aqui. Quando chega, ele continua dizendo: estávamos mortos, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O único método de salvação, o único meio de salvação, não existem outros.
O único meio ainda é a ponte, ainda é o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo de Nazaré, é Ele quem perdoa pecados, é Ele quem faz a ligação entre o homem e Deus, é Ele quem identifica um homem e uma mulher como crente, porque foi o sangue dele que te comprou com alto preço. Por isso, estávamos mortos. Não há necessidade de andarmos segundo as nossas inclinações, porque não temos mais aquele mesmo andar. O nosso andar muda, nossas palavras mudam, nossa atitude muda, porque estamos em um ser totalmente outro, um ser totalmente santo, totalmente puro, totalmente reto, totalmente justo, um ser totalmente outro. E nele nós temos vida. Em Cristo nós temos vida. Na pessoa santíssima dele nós temos vida. O nosso status só muda a partir do momento que ele entra na minha e na sua vida. Aleluia. Entrou na tua vida? Entrou na tua vida? Transformou teu lugar, transformou tua vida. Ele te transformou de status de morto para status de vivo em Cristo. E agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Tem alguém aqui entendendo para adorar ele? Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus também morre, passa 3 dias morto, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurge. Ao terceiro dia, aquela tampa daquela pedra no meio daquela caverna não pôde segurar a presença poderosa dele. Aquela pedra, aquela caverna não conseguiu segurar o meio de Jesus. Aquela pedra foi pequena para poder tocar, prender e impedir que ele saísse. Não há demônio no inferno, nem anjo no céu que possa impedir ele de sair daquela cova. Ele sai e rasga tudo, rasga o céu, começa a pegar, começa a falar, começa a mostrar aos discípulos: eu estou vivo, eu ressuscitei. Agora Paulo diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, da mesma forma que ele morreu e ressuscitou. Agora o meu status muda. Agora eu tenho o status de uma pessoa que ressurgiu da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. A morte espiritual não me pertence mais. A morte espiritual não te pertence mais. Não deixa o pecado te engessar. Não deixa o pecado te inibir. Não deixa ele te parar. Porque você saiu do status de morto para o status de vivo e vivo em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Outra coisa que mudou o status e agora mudou a nacionalidade. Glória a Deus. Você sabe que nós, por ter nascido no Brasil, somos brasileiros. A nossa nacionalidade é essa: somos brasileiros. Somos brasileiros por ter nascido no Brasil. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E agora o verso 6 diz que e com Ele fez-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nosso status agora, a nacionalidade agora do cristão, não é mais o terreno, não é mais a nacionalidade terrena. Você continua sendo brasileiro enquanto você viver, mas também continua sendo uma pessoa que está em Cristo Jesus. E onde ele estiver, agora aquele local é o teu alvo. Onde ele estiver, nós em Cristo estamos com ele. E a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Agora nós estamos com ele nas regiões celestiais, porque ele ressuscitou e não ficou lá. Ele ressuscitou e atravessou a barreira do som, atravessou a barreira da
então agora também o nosso status é outro. Estamos vivos em Cristo Jesus. A nossa nacionalidade muda. O meu alvo não é mais o terreno, o meu alvo agora é o céu, porque eu não quero mais essa terra. O alvo do cristão mudou. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando de acordo com a concupiscência da nossa carne, com os desejos da nossa carne, só queríamos carne, só falávamos de carne, de coisas terrenas, de coisas aqui, mas agora estamos ressuscitados juntamente com Cristo, e agora nós queremos o alvo, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, busque as coisas do céu, porque elas são melhores do que as coisas da terra. Nós queremos agora a questão da obra, não queremos mais as coisas da terra, nós queremos agora as coisas do céu, nós queremos agora alcançar o céu, tocar o céu em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos agora o céu. Eu duvido que um cristão vai querer o inferno, ou vai querer só o terreno. Ele vai querer o céu, porque quando morto só queria terreno, coisas que alimentassem seus prazeres carnais. Mas agora em Cristo o alvo dele muda, a nacionalidade também muda, o status mudou. Meu objetivo agora é agradar a Deus, meu objetivo agora é alcançar o céu, porque agora eu ressuscitei, não estou mais morto, e agora a minha nacionalidade muda, a minha vida espiritual agora apareceu, e eu quero o alvo, é o céu, eu quero as coisas do céu, eu quero Deus no céu, eu quero Jesus no céu, eu quero o Espírito Santo que vem do céu, eu quero estar na presença de Deus no céu e na terra também. Glória a Deus, aleluia. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele decidiu usar a noiva, usar esse testemunho de alguém que estava morto, que estava caído, deploravelmente, espiritualmente distante de Deus. No verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele é bom, em todo tempo Deus é bom, e Ele é bom para mim, Ele é bom para você, ainda que as adversidades dizem que não, ou aparentemente mostrem que não, mas Deus é bom para comigo, bom para com a sua vida, porque Ele decidiu pegar esse acontecimento. E quando a igreja do Senhor, Ele salvou uns, vai salvar muitos. Quando a igreja for arrebatada, que sair da terra, estiver com Cristo nos ares, nós vamos ver muitas pessoas dizendo: a igreja foi arrebatada, não está mais aqui aquele povo barulhento, aquele povo que falava alto, que louvava alto, que pregava alto, que cantava alto. Esse povo foi levado, e isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. Deus decidiu pegar esse acontecimento para mostrar para a sociedade, para mostrar para os que vão ficar, que agora Ele teve bondade para com o povo, e esse povo Ele comprou, esse povo Ele justificou, esse povo Ele arrebatou, e está com Ele nas nuvens para todo sempre. Tem alguém que faz parte desse povo aqui? Ele pega para fazer-nos de exemplo para outros que continuam mortos. Verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que Paulo começa a introduzir dentro do texto verdades absolutas. Quando ele declara que estávamos nós mortos, morto não tem reação espiritual, ele só vai reagir quando alguém der vida para ele, porque caso contrário continuará morto, continuará enfiado dentro do seu pecado, dentro das suas paixões, dentro dos seus desejos carnais, vai continuar morto. Aí Deus vem e nos dá vida em Cristo. Chega no verso 8, ele disse: porque pela graça sois salvos.
Nós entendemos claramente o texto bíblico, quando ele diz que o status que nós tínhamos de morto não tinha condições nenhuma de alcançar graça de Deus, não tinha condições alguma de tocar na sua presença, não tinha condições nenhuma de clamar por misericórdia. E Deus, conhecendo o nosso status de morto, Ele disse: porque pela graça dele você foi salvo. Foi unicamente a vontade dele, a soberania dele, o desejo dele de me salvar, pela graça, pela bondade dele. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos dá vida. Depois que Ele nos dá vida, agora Ele nos salva em Cristo Jesus, porque Ele entende que agora que estamos vivos, precisamos não morrer mais espiritualmente. E o que Ele faz? Nos dá vida e nos dá um meio para a vida eterna, nos dá um meio para passar a eternidade vivo. Não quer agora que eu esteja morto no meu delito e pecado, Ele quer que eu tenha um status de vivo. Tem alguém que tem status de vivo aqui? Ele quer que eu tenha status de vivo, e por isso Ele providencia um meio para a minha vida eterna. Ele disse: isso é graça, isso não é mérito humano, isso não é mérito de igrejas, de placas, de denominações. Isso é mérito de Cristo, isso é mérito de Deus, isso é vontade soberana da Santíssima Trindade de salvar quem quiser. Isso é soberania dele, porque pela graça sois salvos. E o meio de amor, por onde? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Entenda, nós sabemos que há muitas pessoas nos dias de hoje, canções nos dias de hoje, que exaltam o homem. Parece que tudo foi voltado agora para o homem. As músicas que são cantadas são praticamente para o homem. Deus vai fazer para você, Deus vai abençoar você. É sempre voltada para o homem. As canções de antigamente, que as pessoas já acham canções chatas, algumas delas, elas não adoravam o homem, não cultuavam o homem, não escreviam músicas para homens. Elas foram criadas para louvar ao seu Deus. E todas, a grande maioria delas, as canções eram canções que glorificavam apenas a Deus. O homem, no seu status de caído, não tem graça nenhuma, não tem nada dele que se aproveite. Mas aí a graça de Deus entra em ação e decide te salvar, decide me salvar. Isso é um dom exclusivamente dele. A minha salvação não pode ser tributada a mim, não pode ser tributada a você, porque você é bonzinho, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não roubo, porque eu não mato. Isso aí mesmo nada mais é do que um bom exemplo de cidadão. Mas o homem de Deus, ele sabe que a graça de Deus é que entrou em ação para lhe salvar, porque ele estava morto. E ele diz: a Bíblia Sagrada vai dizer: porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso destrói a humanidade que quer ter poder, que quer controlar, que quer mandar. Deus diz: eu vou te apoiar da sua mão. Você na verdade não tem poder, o poder que você tem é o que eu dou. E somente isso. Mas quando se fala de salvação, pela graça você foi salvo, mediante a fé. Isso não vem de você. Mas pastor, eu confessei Jesus. Tá bom, porque o teu status agora foi mudado. E o que aconteceu comigo? Você chegou morto. Veja como Deus é maravilhoso. Você chegou morto e a palavra começou a entrar. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo juntamente com Cristo começa a te dar vida. Vou te ressuscitar agora. Começa a te dar vida. Aquela palavra começa a penetrar. O Espírito Santo confessa o seu pecado, o perdão e o juízo. Começa a trabalhar na sua vida. E agora o seu estado já começa, seus olhos começam a se abrir. E você olha e: rapaz, eu estava morto, mas agora estou vivo. E agora vivo, eu não posso escolher mais a carne, eu não posso escolher mais o pecado. Agora eu só quero Deus, eu só quero Cristo, a sua palavra, o seu amor, para a glória dele, a minha vida entregue nas mãos dele, porque o meu status de morto foi mudado. E agora sim, eu posso querer a Deus. Eu posso querer a Deus. Verso 9: não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Nós conhecemos algumas religiões que dizem que quanto mais obras boas você fizer, mais status, salvação você alcança.
E sabe o que é interessante? Aquele animal que era levado para ser sacrificado era um protótipo, um símbolo. Aquele cordeiro era um símbolo, um protótipo que viria a ser Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. O cordeiro que foi levado mudo para o matadouro. Aquele cordeiro, aquele animal, aquele sacrifício era momentâneo, aplacava a ira de Deus momentaneamente, por um certo período. Mas tinha que vir um cordeiro pascal que tirasse o pecado do mundo em definitivo. E quando João Batista está batizando, Jesus se aproxima dele. Ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse local. Não é de obras humanas. Você não pode conquistar salvação pelas suas obras. É a graça, é a misericórdia dele. Porque senão homem nenhum alcançaria nada do céu. Entenda. Se Deus não quisesse se revelar para mim ou para você, para o homem caído, como é que esse homem conheceria Deus? Nunca. Não conheceria. Por que não conheceria? Porque ele não teria noção de Deus, não saberia quem ele é, saberia no máximo pela natureza que alguém a criou, mas não conheceria Deus. Mas sabe o que é interessante? Quando ele decide se revelar para uma criatura morta, para uma criatura pecadora, para uma criatura finita, quando ele decidiu se revelar, ele se decidiu revelar a sua graça para aqueles que ele comprou. Ele decidiu se mostrar para mim, aparecer para você através da sua palavra. Você não conseguiria alcançar Deus, nós não conseguiríamos tocar nele, mas ele, como é um Deus bondoso, misericordioso, ele diz: ele não pode me alcançar, ela não pode me alcançar. Ele estica a mão, mas não me toca. Ele estica a mão, mas não me alcança. Mas eu posso descer lá e tocar nele. Eu posso descer lá e pegar a mão dele, pegar a mão dela, restaurar ela, mudar o seu cativeiro. E agora você foi mudado, Deus me mudado aqui nessa noite. O status mudou. Não foi as suas obras, não foi porque você é bonzinho, foi o beneplácito da sua boa vontade. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Os fariseus eram pessoas que se orgulhavam de tratar a lei, com bastante zelo, e por isso acabavam se tornando meio que hipócritas, porque eles falavam, indicavam um caminho e seguiam outro. Por isso Jesus combate muito eles. Diz: vocês são sepulcros caiados, são bonitinhos por fora, pintadinhos por fora, mas por dentro estão mortos. Por dentro só tem osso, só tem bicho comendo o corpo. São por fora bonitos, eles aparentavam um status de vivos, mas estavam mortos. Não tinha nada, mas se vangloriava. Aquela parábola de Lucas, por exemplo, quando você vê o publicano e o fariseu, você percebe o status dele como ele era. Esse Deus, eu dou o dízimo de tudo quanto recebo. Deus, eu te louvo. Deus, eu jejum, eu guardo as festas, eu guardo a tua lei e tudo mais. Eu não sou igual esse miserável publicano. Ele era orgulhoso, pomposo, porque acreditava que estava cumprindo a lei e isso iria dar para ele salvação. Mas o que é interessante é que Paulo vem destronando o judaísmo, vem separando, criando um vínculo, desvinculando, melhor dizendo, o cristianismo do judaísmo. E no verso 9 vem uma bomba atômica. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Não foi você, fariseu, com a sua religiosidade que me conquistou, que conquistou a salvação. Não foi um saduceu que não cria na ressurreição nem em demônios que conquistou. Não foi um homem que é muito bonzinho para conquistar a salvação. Não foi uma mulher que é bonitinha para conquistar a salvação. Foi a graça, foi a misericórdia, foi a vontade do Pai. Você pode adorar a Ele, porque unicamente Ele, exclusivamente Ele decidiu te salvar. Somente Ele. Somente Ele. Verso 10, para a gente
terminar. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Esse ato, essa obra, essa criação, essa mudança de status, da morte para a vida, foi feitura dele. Foi ele quem decidiu fazer isso. Todos pecaram, não há um justo sequer na terra. O salário do pecado é a morte. Todos nós nascemos em pecado fomos gerados, em pecado concebeu-me a minha mãe. O nosso status estava de morto, acabado espiritualmente, distante da sua formosura, pois fomos feitos por Ele. Essa mudança de status, quando Ele vem nos dar vida, foi feitura dEle, vontade dEle, exclusivamente dEle. A honra, a glória, o louvor pela salvação que Ele nos deu é única, exclusivamente dEle. Toda a nossa vida tem que andar de acordo com a vontade dEle, porque Ele mudou o meu status de morto para status de vivo. Ele mudou o meu status de caído para o status de aquele que ressuscitou com Ele. Ele mudou o meu status terreno para aquele que está habitando em Cristo nas regiões celestiais para todo sempre. Ele mudou o nosso status